A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tudo que é teu nesse dia, amém? Que você venha ter um dia de domingo abençoado aí, no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Aonde você for hoje, que a bênção de Deus esteja acompanhando sua vida. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, mas eu já falo que os irmãos não têm a palavra de Deus como afronta, nem como desafio, não. A palavra de Deus é para nos edificar, é para falar conosco e nos edificar. Eu vou falar de um assunto aqui que em outros vídeos eu já vim falando desse assunto também, mas foi Deus que colocou essa palavra no meu coração, que eu digo, Senhor, eu vou falar desse mesmo negócio hoje de novo, mas Deus disse, fala isso porque eu quero que você fale isso. Então, a gente tem que fazer o que Deus manda. A gente não pode distorcer a vontade de Deus na nossa vida, senão Deus não tem prazer mais de usar a vida da gente, sabe, irmão? Então a gente tem que falar aquilo que Deus manda a gente falar. Agora, eu peço a você que escuta a palavra, guarda no teu coração o que for para você. Se não está falando para você, você guarda também, porque é a palavra de Deus, tá entendendo? Você não vai perder nada com isso, amém? Então vamos logo aqui para a palavra, porque senão o vídeo fica muito comprido, a gente fica somente falando, sem mostrar o que Deus quer que você escute, sem falar o que Deus quer. Então vamos aqui no Salmo 50. Eu vou ler do versículo 1 ao 15, mas vou ler a metade e depois vou ler a metade só para confirmar aquilo que Deus mandou falar para você nessa manhã. Que diz assim no cabeçalho: Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Isso é o cabeçalho do Salmo 50. Agora eu vou entrar no versículo que diz assim, ó: o Deus poderoso, Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará adiante dele. Um fogo irá consumidor e haverá grande tormenta ao redor dele, tá entendendo? Deus começa falando aqui que ele tem mais prazer na obediência do que em holocausto, do que em sacrifício, né? E a palavra de Deus está dizendo aqui, ele vai chamar toda a terra, chamar todo o povo, tá entendendo? Para uma conversa, para um diálogo, para um debate, tá entendendo? Porque ele quer que o povo dele saiba que ele quer que eles obedeçam a ele, que eles andem no caminho dele. Mas mais embaixo aqui, continuando aqui, eu vou ler aqui, você vai entender, ó, dizendo: do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo, tá entendendo? Deus vai chamar o céu, a terra, porque quem julga o povo de Deus é Deus. A palavra de Deus diz que nós não somos julgados por tribunal humano. Quem julga a gente é Deus. Quem toca na igreja para falar alguma coisa é Deus. Deus não deixa que ninguém que não esteja ligado com o reino do céu venha querer julgar seu povo, não, que o ímpio ele não está capaz de julgar um ser humano que anda na presença de Deus. A tua vida e a minha vida, ela é julgada e decidida por Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é quem dá a última palavra na vida do ser humano, na vida de um cristão. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aí diz assim, ó: para julgará o seu povo. Aí ele fala assim, ó: congregai meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, com sacrifício, tá entendendo? Congregai os santos, aqueles que fizeram com ele um concerto com sacrifício. Você que fez um concerto com Deus, que se uniu com a igreja, com Jesus Cristo, tá entendendo? Através de sacrifício, de jejum, de oração, de louvor, buscando a Deus, e Deus te selou com o Espírito Santo também. Então Deus está pedindo para que você chegue a Ele nessa manhã, nesse dia, tá entendendo? Porque Ele quer falar uma coisa para você que é muito importante a gente saber, irmão, que o pessoal está muito apegado com as coisas material e se esquecendo das coisas espiritual. Está muito apegado com as coisas do mundo e se esquecendo das coisas semelhantes ao reino de Deus. As pessoas estão desprezando o reino de Deus, irmão, e dando valor para as coisas do mundo. As coisas do mundo hoje dentro das igrejas têm mais valor do que as coisas de Deus, tá entendendo, irmão? Porque hoje em dia, se a pessoa não tiver, que nem a gente sempre fala aqui, se a pessoa não tiver uma faculdade, não tiver dinheiro, não tiver um carro, não tiver uma casa, ele não tem condições de ser um pastor, de ser um presbítero dentro de uma igreja. Porque as pessoas discriminam a pessoa porque a pessoa não tem nada.
Outros discriminam pela cor da pessoa, pela fisionomia da pessoa, tá entendendo? Despreza as coisas de Deus, que são humildes, e dá valor às coisas do mundo, tá entendendo? E Deus não está se agradando de nada disso. Por isso que os cultos hoje, na maioria das igrejas, é a mesma coisa, aqueles cultos mesmo. Ninguém vê pessoa sendo curada ali dentro, ninguém vê ninguém sendo liberto. É aquela rotina, aquele negócio ali que chega e enfada você. Você se senta no banco de uma igreja, você se enfada de ficar ouvindo aquelas mesmas conversas diretas ali, aquelas coisas, e você não vê pessoas sendo libertas, você não vê pessoas sendo curadas, você não vê pessoas aceitando Jesus, tá entendendo? Não, porque a palavra de Deus diz que a igreja todo dia crescia no tempo dos apóstolos, todo dia a igreja crescia, e não era uma nem duas almas que se convertiam, não, era milhares de almas que se convertiam para Jesus Cristo. Mas por que as coisas não estão acontecendo? Porque Jesus mudou? Não, quem mudou foi os homens. Os homens quem estão mudando o trabalhar da igreja de Deus, tá entendendo? Porque se tiver dentro da palavra, se tiver na oração, se tiver vigiando, tá entendendo? Se tiver em comunhão, em união com o Espírito Santo de Deus, vai acontecer milagre dentro das igrejas. Vai acontecer salvação todo dia dentro da igreja, porque Deus encaminha as almas para... O que a palavra de Deus diz? Que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Se estiver falando a palavra de Deus, irmão, se estiver pregando o evangelho, se estiver lutando verdadeiramente como um soldado do reino de Deus, as almas vão para aquele lugar ali. Deus vai dirigir as almas para aquele lugar, porque quem leva é Deus. Não sou eu e você que vai levar a pulso pelo braço, não. Vamos para a igreja comigo e a pessoa vai ficar lá. Não é Deus que vai levar ela lá, porque Jesus disse assim, ó: Pai, todos quanto tu me deu, vieram a mim. E nenhum se perdeu, a não ser aquele que já estava programado para se perder, que foi Judas, tá entendendo? Então tudo que Deus deu para Jesus foi até Jesus. Eu fui até Jesus para ser salvo, porque ele disse: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então a gente tem que ir até Jesus para ser salvo, porque Deus é quem leva a gente, irmão. É o Espírito Santo que nos conduz à presença de Deus. Não é a pulso, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou bonito, não é por causa disso, não é por causa daquilo que eu vou ser salvo, não. Eu vou ser salvo se eu me arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Salvador. E quando a pessoa estiver praticando o Evangelho, praticando a palavra de Deus dentro das igrejas, Deus vai dirigir as almas para aquela congregação, para aquele ministério, porque Deus sabe que ali as pessoas estão pregando a salvação. Mas ninguém quer se comprometer, não, irmão. Ninguém quer sofrer por causa do Evangelho. Ninguém quer sofrer por causa da vida dos outros, não. Ninguém quer se entregar para resgatar as vidas que estão no pecado, no mundo, não. As pessoas querem somente posição, cargo dentro dos ministérios, tá entendendo? Ganhar dinheiro, viver bem e acabou. Quem quiser tem, quem tiver tem, quem não tiver não tem. Não está nem aí com as pessoas, não. Ele despreza as coisas de Deus que Deus manda fazer. Aí pega, paga o preço. No versículo 6 diz assim, ó: e os céus anunciará a sua justiça. Ele está mandando congregar o povo dele, os santos dele, está entendendo? E os céus anunciará a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti, está entendendo? Deus é quem está protestando contra o povo dele nessa manhã. É Deus que protesta contra a minha vida, contra a tua vida, quando nós estamos errando. É Deus que protesta contra a minha vida, irmão, e contra a tua vida, quando a gente fala as coisas erradas, quando a gente faz as coisas erradas diante de Deus, que Deus não se agrada. Deus chama a gente em juízo, Deus chama a gente em justiça, para botar a gente de novo no conserto e no pacto que a gente fizemos com Ele. Então dá ouvido à voz de Deus, irmão. Seja fiel a Deus, não seja fiel ao homem, não, seja fiel a Deus. Continue pregando o Evangelho, continue fazendo a obra de Deus com justiça, que Deus se agrada de você. Porque não adianta a gente fazer muita coisa aqui, irmão, e chegar no final a gente ser reprovado por Deus. A pessoa chegar naquele dia lá e Jesus dizer: eu não te conheço não, afasta de mim, que eu não conheço você. Você nunca conheceu a minha verdade, a minha justiça, porque eu vou conhecer você aqui, eu não te conheço. Não adianta a gente ficar nessa mentira. Aí diz assim, ó, no verso 8: não te repreenderei pelos teus sacrifícios, o holocausto de continuo perante mim, tá entendendo? Deus está dizendo que não está te repreendendo, me repreendendo pelos holocaustos que a gente faz continuamente diante dele, não. Aquela mermiça, aquelas coisas que nem os fariseus naquela época tinham uma mania de, né, que se oferecia na lei, aqueles animais que era perfeito, que não era aleijado, que não... Era aquele sacrifício anual, humanamente oferecido diante de Deus todo dia. E aquilo para ele bastava, tá entendendo?
Eles fazendo aquilo ali, depois ele fazia o que eles quisessem e Deus tinha que perdoar eles, mas não é desse jeito com Jesus Cristo. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que andar em santidade, em holocausto de sacrifício, de louvor, de oração, de consagração, pedindo direção para Deus, sabedoria para poder a gente falar dessa palavra, porque o inimigo das nossas almas, ele conhece, irmão. Perdoe, irmão. O inimigo das nossas almas conhece o nosso comportamento diante de Deus. Ele me conhece, ele sabe como é que eu ando diante de Deus, ele sabe como você anda diante de Deus. Não adianta eu dizer que sou, que faço, que Deus sabe quem é e quem não é, irmão. E o inimigo também conhece quem anda na presença de Deus, quem anda procurando fazer a vontade de Deus. Ele sabe. Aí no 9 diz assim, ó, da tua casa não tirei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é tudo o animal da selva e as imarias sobre milhares de montes, tá entendendo? Deus disse, eu não tirei bode do teu curral, não tirei nada, porque todo animal da terra é meu. Tudo foi eu que criei. Aí ele diz assim, ó, conheço todas as aves do monte, e minhas são todas as feras do campo, tá entendendo? Ele disse, eu conheço todas as aves do campo e tudo é minha, eu conheço tudo e sei tudo, porque foi eu que criei tudo e fiz tudo. Aí ele continua aqui dizendo assim, ó, se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touro ou de bode, sangue de bode, beberei eu sangue de bode ou de touro. Deus está dizendo aqui, se ele tivesse fome, ele não dizia para a gente que ele tinha fome, mas ele não tem fome. Deus não sente fome. Ele está dizendo, beberei eu sangue de touro e de bode, comerei eu carne de bode, de touro, não como, eu não preciso disso, está entendendo? Eu preciso é que você me obedeça, que ele diz aqui embaixo, aqui, ó. Ofereça a Deus sacrifício de louvor e pagai ao Altíssimo os teus votos, tá entendendo? É assim que Deus quer que a gente ande na presença dele, irmão. Tá entendendo? Oferecer sacrifício de louvor é você estar louvando a Deus, agradecendo a Deus, tá entendendo? E pagai a ele os seus votos que você faz com ele. Porque muitas vezes eu faço uma coisa, disse que vou fazer isso para Deus, vou fazer aquilo, se Deus fizer isso para mim, Deus faz e a gente pega e não cumpre o que a gente prometeu para Deus. A gente começa a cortar as coisas, tá entendendo, irmão? Porque a gente não somos ímpios não, mas somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, quando falam, tem que ser verdadeiro, que nem o pai. A gente não pode falar uma coisa que vai fazer e não fazer. O ímpio, ele faz isso. Ele fala que vai fazer uma coisa para você, depois vira as costas para você e não faz mais. Não cumpre com aquilo, tá entendendo, que prometeu para você. Então você nem precisa se escandalizar com essas pessoas, porque você sabe que eles agem dessa maneira. Agora, Deus não quer que a gente age dessa maneira com os outros, não. Se a gente falou para Deus que vai fazer alguma coisa, a gente tem que cumprir, irmão. Eu tenho que cumprir, você tem que cumprir, porque Deus nos corrige, Deus nos repreende. Ele fala, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo, tá entendendo? Para que seja fiel na minha presença. Aí diz assim, ó. Invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei. Tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recita os meus estatutos e que toma o meu conserto na tua boca, tá entendendo? Para os ímpios, ele vai te justificar, Jesus está dizendo aqui. Que quando você colocar a tua vida em sacrifício, em louvor diante dele, ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai te justificar, tá entendendo? Mas ao ímpio ele vai dizer, quem é você, tá entendendo? Para ficar amaldiçoando o meu povo, amaldiçoando minha igreja, querer falar do meu servo, da minha serva que serve diante de mim. Quem é o ímpio para falar de um cristão? Por isso que não dê ouvido, irmão, que o ímpio fala não, que a palavra de Deus diz que a gente não pode seguir conselho de pessoas que não é crente, que não gosta de igreja, que não gosta de Deus. Fala de você porque você dá uma oferta na igreja, porque você faz um voto na igreja. Essas pessoas, irmão, não está tudo vivendo na perturbação. Entende? Você é liberto, foi Deus que te libertou e você tem que ajudar seu ministério mesmo para ele permanecer de portas abertas,
glorificando a Deus e salvando alma todos os dias nessa terra aqui, porque o ímpio não ajuda ninguém, nem quer ajudar ninguém, ele não está preocupado com ninguém, ele não está preocupado com o pobre, ele está preocupado com a vida dele, com o bem-estar dele, tá entendendo? Então Deus não é assim não, irmão, Deus quer que a gente cumpra os votos na presença dele. Se você falou que vai fazer uma coisa para Deus, faça. Se você falou que vai dar isso para Deus, dê, tá entendendo? Porque Deus se agrada de você, é isso que ele está fazendo aqui, reúne o meu povo. Traz o meu povo para a minha presença, tá entendendo? Porque eles vão ver, eu vou anunciar a minha justiça para eles. Eu vou anunciar, tá entendendo? Aquilo que eu quero deles para que eles andem em aliança comigo. Para que eles andem na minha presença, fazendo a minha vontade. Então faça a vontade de Deus, irmão. Tema a Deus, respeite a palavra de Deus. E Deus vai sempre estar te abençoando, te fortalecendo e te livrando. E no dia que tu estiver angustiado, passando por uma luta, por uma prova, você vai clamar a Ele e Ele vai te livrar. Ele está dizendo aqui. Obedeça a Deus. E nessa manhã, que essa palavra possa ter te ajudado e possa estar te abençoando nessa manhã e te livrando de muitas coisas que poderia acontecer com você nesse dia. Deus está te dando livramento e te guardando hoje, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe esse irmão, abençoe essa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, colocar no coração dela os pensamentos positivos, meu Deus, os pensamentos de vitória, meu Pai. Os pensamentos, meu Deus, que é a tua igreja, Pai, que está clamando diante do Senhor nessa terra, nessa manhã, meu Deus. Então abençoa ela, guarda ela e livra ela, Pai. Se nós pecamos contra o Senhor, meu Deus, nos perdoa. E coloca nós de novo, meu Deus, no teu foco, na tua direção, para que nós nunca venhamos afastar os pés dos teus caminhos, meu Pai. Abençoa essa pessoa que não é crente, mas está escutando essa palavra, que ela venha a ser abençoada, que ela venha a ser justificada pelo Senhor nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço nesse dia, meu Deus, e te agradeço. E obrigado, meu Pai, pela tua palavra vindo no nosso coração, falando conosco, Pai, e nos chamando, meu Deus, para renovação, para um novo concerto, Pai, na tua presença, Pai, porque nós aceitamos o teu Filho, Pai, como Salvador, para ser o Senhor da nossa vida. Então, nós te agradecemos e continua com a tua mão estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?